Mumu Invencível. Capítulo 139, Mestre Monstruoso Parte 1. Isso. Beoilvon ficou chocado. Ele havia previsto que esse guerreiro da academia estava escondendo sua energia ou habilidades. Mas isso era demais. Quem teria pensado que ele poderia pular um rio com uma jangada nas mãos? E o nome dessa pessoa nem é conhecido. Ele era chamado de Mestre Yu. Mas essa força era absurda. Se ele tivesse tal poder e Beoilvon tentasse combatê-lo, a vitória e a derrota seriam difíceis de prever. Claro, ele poderia levantar uma jangada, mas pular sobre um rio com ela era impossível. Isso significava que esse mestre estava um passo acima dele em habilidades. Isso é chocante. Nesse ritmo, o homem transportava o resto do grupo e os cavalos em meros momentos. A chance de fazer algo com eles também desapareceria. Preciso encontrar uma maneira de fazer isso. O aterro logo desmoronaria e a água do rio inundaria. Uma vez que isso acontecer, ele não poderia mais detê-los se eles conseguissem atravessar. Antes disso, ele precisava lidar com a variável. Se o rio está sendo atravessado de uma forma ou de outra e o rompimento do aterro também é feito, o que mais posso fazer? Forçá-los à água. Em um instante, franziu a testa e voltou o olhar para o resto do grupo que esperava do seu lado do rio. Colocá-los à força na água? Pensando bem, não havia necessidade de mirar diretamente naquele mestre. Seria mais fácil derrubar os outros alvos em vez dele. Beoilvon virou-se para olhar para Yu Jin-sung. Ele parecia ser o líder do grupo. Se Yu Jin-sung se afogasse, o homem monstruoso seria forçado a desviar sua atenção. Beoilvon sorriu enquanto o resto da comitiva imperial se surpreendia com as habilidades do mestre Yu. Ele não é um humano. Pular o rio de uma vez. Ah! Mestre Yu está aqui. Então não haverá mais problemas no caminho de volta ao palácio. Jin-sung também ficou muito chocado com isso. Quanto mais ele conhecia Mumu, mais diferente o menino se sentia. Ele se sentia tão afortunado agora que tal criança era seu irmão mais novo. Além disso, isso é sorte. Esta era uma ótima maneira de atravessar o rio rapidamente. Uma vez que eles passaram por este rio e um penhasco, apenas algumas montanhas e planícies abertas foram deixadas, que eram terrenos mais fáceis de responder a possíveis emboscadas. Baque. Nesse momento, Mumu, que havia pulado o rio e colocado outra jangada, virou-se para acenar para o resto do grupo. Era um sinal para transportar outro grupo. E um dos homens disse a Yu Jin-sung: Inspetor, você entra primeiro. Não acho que devemos ficar presos à ordem nesta situação. Não. Você deve se mover primeiro. Mas, ao contrário do que pensávamos, nada parece estar acontecendo. Mas, por precaução, vou cruzar por último. Ouvindo essas palavras, o resto do grupo agradeceu e se curvou. Outras pessoas teriam ido primeiro em vez de deixar os guardas irem primeiro, por causa de seu forte senso de responsabilidade. Muitos funcionários e guardas do palácio gostavam dele, apesar de sua pouca idade. Apresse-se agora! Precisamos nos mover antes que as ondas fiquem mais fortes. Entendido! Todos os guardas imperiais subiram na jangada.
Jin Sung acenou levemente com a cabeça para Mumu e Mumu levantou o barco dobrando os joelhos. O chão em que ele estava afundou quando Mumu sobrevoou o rio novamente. Jin Sung então olhou para as pessoas e cavalos restantes. Apenas mais 2 viagens. Como ele imaginava. No entanto, você trouxe um tão chato. A voz de Byoilvon por trás dele chocou Jin Sung. O fato de alguém que estava a alguma distância estar de repente atrás dele foi chocante. Quack! Pak! Jin Sung imediatamente se afastou. Mas sentiu algo afiado tocar suas costas. Não era profundo. Mas havia um corte nas costas. Jin Sung, que foi atingido inesperadamente, caiu antes de se levantar. Antes que ele pudesse reagir, Byoilvon correu em sua direção com uma luz azul brilhante em sua mão. Energia da lâmina. Era energia de lâmina. Ele era realmente alguém que foi referido como um dos 10 melhores guerreiros no passado para ser capaz de usar tal habilidade mesmo com suas próprias mãos. Byoilvon, que reduziu a distância instantaneamente, usou uma grande variedade de movimentos e correu para frente. Isso chocou Jin Sung mais uma vez. Técnica de chute de 8 formas. Usando uma parte inferior do corpo firme para o equilíbrio. Ele criou o ângulo necessário na água abaixo dele antes de avançar. Você não é nada. Quando Byoilvon moveu a mão em um golpe, a terra no chão voou. Jin Sung avançou nele como uma onda furiosa no meio disso. Byoilvon evitou os ataques movendo sua parte superior do corpo, fazendo com que o rosto de Jin Sung escurecesse. Mesmo depois de usar todas as suas forças, ele mal conseguia tocar naquele homem. Esse jovem é muito bom. Mas Byoilvon evitou facilmente um chute de Jin Sung. Avançou para a esquerda e cortou na direita após um leve desvio. Seus lados estão indefesos. Surpreso com isso, Jin Sung caiu em sua retaguarda e acertou um chute no ombro de Byoilvon. Puak! E uma vergonha. Um jovem promissor com excelentes habilidades e mente terá que morrer pelas minhas mãos. A diferença de poder entre os dois era muito grande para começar. Byoilvon ainda era forte o suficiente para ser contado entre os 30 melhores guerreiros mais fortes atuais. Portanto, tanto sua energia interna quanto sua experiência foram excepcionais. Pak! Byoilvon agarrou Jin Sung pelo tornozelo e tentou cortar sua perna. Nesse momento, alguém correu em direção a Byoilvon com uma espada levantada. Era uma guarda imperial. Solte o inspetor real. Seu bastardo! Byoilvon pegou a lâmina com 2 dedos e a dobrou levemente. A espada então se partiu em 2. E ele colocou a peça entre os dedos no peito da guarda imperial. Puak! Quack! O guarda que tentava ajudar tropeçou para trás. Byoilvon tentou cortar a perna de Jin Sung novamente, mas foi interrompido por outro guarda. Isso não pode ser ajudado. Puak! Ak! Ele repetiu sua ação anterior e chutou Jin Sung nas costelas para mantê-lo à distância. Quack! Por que você está tão surpreso com isso? Pak! Byoilvon pegou um guarda por suas vestes e o jogou no rio que agora transbordava. Jip Yang! O grito de Jin Sung fez Byoilvon rir. Vou empurrá-lo lá embaixo também.
Não se preocupe tanto. O quê? Puak. Assim que essas palavras foram proferidas, Jin Sung foi chutado no peito. Kuak. Jin Sung não conseguiu evitar o chute devido às costelas lesionadas. Ele quicou no chão e caiu no rio. Jin Sung, que havia caído no rio, conseguiu chegar à superfície da água nadando e lutando. Kuak. Ele não conseguia se mover como queria devido a seus ferimentos internos. Jin Sung também queria encontrar Jip Yang, o guarda que havia caído e viu o homem sendo arrastado pela correnteza. Contudo, outro guarda caiu no rio nas proximidades, surpreendendo Jin Sung. Ele então se virou para a costa para ver Byoyovon enviando membros de seu grupo aleatoriamente para a água. Outro caiu com eles. Os guardas imperiais começaram a lutar na água enquanto gritavam: "Me salve! Por favor, me ajuda! Não sei nadar!" Naquele momento, Deng, uma figura atravessou o rio. Agarrou o guarda que não sabia nadar e o puxou para cima. Ug! Mestre Yu! Era Mumu. Ele havia chegado do outro lado do rio e notou algo acontecendo enquanto colocava a jangada para baixo. Mumu resgatou o homem que não sabia nadar e virou-se para o irmão para puxá-lo para cima também. Mais guardas imperiais foram jogados no rio. Mumu olhou para a margem oposta para ver Byoyovon rindo dele enquanto jogava os guardas para pontos aleatórios. Ele chegou a feri-los para garantir que não pudessem nadar em segurança. Vamos ver se você consegue ajudá-los também. Byoyovon sorriu ao sentir uma estranha vibração. Parecia que o aterro estava finalmente desmoronando. Ele podia ver uma grande onda correndo rio abaixo enquanto olhava para o rio. Era tão grande que não se poderia pensar que este era um simples rio. Não! Hong Neon e os outros que estavam do outro lado ficaram chocados com essa visão. A visão da água descendo era muito rápida. O que significa que salvar todos de um afogamento era impossível. Eles também seriam arrastados pela água se não se afastassem. Puaa! Esqueçam-nos e saiam daqui! Jin Sung gritou com Mumu. Se Mumu tentasse salvá-los, a criança acabaria morta também. Nessa situação, era mais importante para Jin Sung que Mumu sobrevivesse. Mas... Mestre Yu? Não. Pá! Acha. Mumu pegou um dos funcionários e o jogou do outro lado do rio. Ele então moveu a mão em direção às faixas ao redor de seu pulso. A pele de Mumu começou a ficar preta à medida que seus músculos inchavam ainda mais. Mumu flutuou no ar enquanto cerrava o punho. O braço direito de Mumu constantemente se contraía e se soltava à medida que se tornava mais definido. Seus bíceps, por outro lado, se expandiram. O que ele está fazendo? Jin Sung ficou chocado e tentou falar enquanto era arrastado pelas ondas. Ele não conseguia entender o que Mumu estava fazendo. Mas... E isso? Ele estava atrasado. Jin Sung ficou em silêncio ao ver o rio correndo em sua direção. Por mais forte que fosse o ser humano que era seu irmão, era impossível encarar isso. Mumu cerrou o punho e depois deu um soco para frente. Insano. Isso é uma loucura. Byoyovon riu por dentro dessa visão. Não importa o quão forte seu corpo fosse.
Como ele poderia parar a natureza? Nem mesmo os 4 grandes guerreiros conseguiriam. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma tremenda pressão de vento soprava em torno das correntes e as dividia em um espaço em forma de leque. E não foi só isso. O poderoso fluxo do rio inverteu-se através do aterro quebrado, fazendo com que a água se partisse através da imensa força. O sorriso de Beowulf desapareceu quando seu queixo caiu diante dessa visão inacreditável.